Olá pessoal, tudo bom? Hoje o assunto é ação penal. Por favor, acompanhe a aula com a nota de aula em mãos, certo? Esse assunto começa na página 90 da apostila. Esse assunto, pessoal, acaba sendo uma revisão do que já foi visto em Direito Penal 1. Esse assunto, ele também é de direito penal. É um assunto que interessa tanto a direito penal, como também a direito processual penal, certo? Vamos ao conceito de ação penal. É o direito que o Estado, a administração, representado pelo Ministério Público e eventualmente por particulares, tem de requerer ao Estado juiz, Poder Judiciário, a aplicação do direito penal objetivo para a satisfação da pretensão pretendida. Ou seja, a ação penal, de maneira muito reduzida, é o poder que o Ministério Público tem nas ações penais públicas e o particular nas ações penais privadas de requerer ao Estado juiz, o Poder Judiciário, a aplicação de uma pena contra uma pessoa que supostamente praticou o delito. Como nós vimos aqui já inúmeras vezes, a aplicação do direito penal na prática só pode se dar através do processo. E quando se fala em processo, se fala em processo democrático. E quando se fala em processo democrático, fala-se em contraditório, ampla defesa, devido processo legal e tudo mais. Certo? Então é muito importante sempre ter em mente que não tem sentido a aplicação aleatória do direito penal. Ah, a pessoa está acusada de um crime, então pune direto. Não. Tem que ter o processo, tem que ter, aliás, a persecução, que pode envolver, no primeiro momento, a investigação criminal, mas obrigatoriamente tem que envolver o processo propriamente dito, onde todas essas garantias devem ser respeitadas, devem ser aplicadas, certo? A classificação das ações penais, ela leva em consideração, desculpa, a classificação das ações penais leva em consideração basicamente a titularidade, certo? A ação penal se divide em ação penal pública e ação penal privada. A ação penal pública é aquela proposta pelo Ministério Público. A ação penal privada é aquela que é proposta pelo particular, pelo ofendido, através do seu representante legal. Agora vejam só, pessoal. O que é que determina se uma ação vai ser pública ou se ela vai ser privada? Na verdade, é os crimes. O Código Penal, as leis penais, elas dizem que crime tal se processa mediante queixa ou mediante denúncia, certo? Então, é a lei penal que vai estabelecer, portanto, se o crime é de ação penal pública ou de ação penal privada. Não é isso? Basicamente, quando você não vê nenhuma observação, ou seja, o Código Penal refere-se única e exclusivamente ao crime, não falando da ação penal, presume-se que a ação penal ela é pública incondicionada, certo? Daqui a pouco a gente vai falar mais detalhadamente sobre o que seria ação penal pública incondicionada. Ou seja, quando não há nenhuma observação na lei, é porque o crime é de ação penal pública incondicionada. Homicídio, estelionato, lavagem de dinheiro, estupro. Vocês vão ver que nos capítulos relacionados para esses crimes só vai ter a definição legal do crime, majorantes, atenuantes, qualificadoras, privilegiadoras. Mas não vai haver nenhuma menção sobre a ação penal. Não havendo menção sobre a ação penal, pressupõe-se que ela é pública incondicionada. Agora, se na lei, no artigo, no capítulo onde está o artigo, no começo da lei, tem uma outra observação no sentido: esses crimes se procedem mediante queixa. Se está exigindo a queixa, e a queixa é a petição que inicia a ação privada, é porque esse crime que só se procede mediante queixa, naturalmente, é de ação penal pública é de ação penal privada, certo? Quando diz só se procede mediante queixa, é porque é de ação penal privada, simples, não tem nada público condicionada. Quando diz somente se procede mediante representação,
representação é uma condição de procedibilidade da ação penal pública. Então, os crimes que exigem representação são de ação penal pública condicionada. Vejam bem, pessoal, que como eu disse anteriormente, e volto a repetir, basicamente a diferença entre a ação penal pública e a ação penal privada está na titularidade. Na ação penal pública, o titular da ação, no polo ativo, vai estar o Ministério Público, que dá entrada na ação penal através da denúncia. Na ação penal privada, o titular é o próprio ofendido através do seu representante legal, se ele não for maior de idade ou não for mentalmente sadio, certo? Então, a diferença básica entre a ação penal pública e a ação penal privada está em quem propõe. A ação penal pública condicionada ou incondicionada, quem propõe é o Ministério Público. A ação penal privada, quem propõe é o ofendido, certo? No quadro, ao final da página 90, pessoal, a gente vê aí um quadrinho, eu vou ver se eu consigo colocar aí na tela, um quadro sobre a ação penal. A gente vê que a ação penal se divide em ação penal pública e privada, certo? A ação penal pública se subdivide em pública condicionada ou incondicionada. Quando fala condicionada, pessoal, é porque exige uma condição, tá entendendo? Na verdade, a gente vai ver daqui a pouco, toda ação, e não só penal, exige condição, tá entendendo? É pré-requisito de todo tipo de ação, penal ou não penal, a existência das condições gerais de procedibilidade, né? E a gente pula logo ali para a página 91, 3.1, condições gerais de procedibilidade. Nós temos a possibilidade jurídica do pedido, legitimidade para agir, interesse de agir e justa causa. Essas 4 condições, que a gente chama de condições gerais de procedibilidade, são inerentes a todo e qualquer tipo de ação, penal e não penal. A gente está falando aqui de ação penal. Portanto, a ação penal pública condicionada exige essas condições gerais. A ação penal pública incondicionada, e in significa sem condição, exige, apesar do sem condição, aquelas condições gerais de procedibilidade. Todas as espécies de ação penal privada, a propriamente dita, também chamada de exclusiva, a personalíssima ou a subsidiária da pública, ela também exige essas condições gerais de procedibilidade. E o que seria a ação penal pública condicionada, então? A ação penal pública condicionada é aquela que exige, além das condições gerais, exige condições específicas de procedibilidade, certo? E a ação penal pública condicionada, repito, exige, além das condições gerais, ou a representação do ofendido ou do seu representante legal, ou então a requisição do ministro da Justiça. Ou seja, há crimes específicos que exigem a representação do ofendido. Exemplo, ameaça. Ameaça, o Ministério Público só vai poder propor uma ação por crime de ameaça se o ofendido representar. Daqui a pouco a gente vai ver o que seria a representação. Eu adianto logo, a representação seria uma manifestação de vontade da vítima, autorizando, provocando o Ministério Público a propor a ação penal, certo? Então, além daquelas condições gerais, tem que ter essa. Portanto, se houver uma representação por crime de ameaça, mas o Ministério Público observar que não existe as outras 4 condições de procedibilidade, ele não pode propor a ação penal. Ele fica manietado, fica impedido, certo? Então, a ação penal pública condicionada é porque exige, além das condições gerais, condições específicas. Num outro vídeo, numa outra aula, nós iremos falar
especificamente sobre a representação do ofendido e a requisição do Ministério Público. Portanto, pessoal, a ação penal pública incondicionada não é sem qualquer condição, não. Embora o prefixo in significa sem e condicionada signifique condições ou sem condições, sem a necessidade de condições, na verdade refere-se a condições específicas. Não precisa aqui nenhuma condição específica de procedibilidade. Basta que o Ministério Público tome conhecimento da prática de um crime de homicídio, de um crime de aborto, de um crime de latrocínio, lavagem de dinheiro. Torna-se relevante que alguém provoque. A vítima no crime de homicídio, que, repito, é de ação penal pública incondicionada por escolha do legislador, né? A vítima não pode perdoar. Claro que ela não vai perdoar nunca porque foi morta, né? Mas é tentativa de homicídio. Ela não pode perdoar. Ela pode até perdoar, mas o seu perdão não tem condição jurídica de impedir o prosseguimento da ação penal. Se a família perdoa num crime de homicídio, esse perdão, que é uma desculpa, uma justificativa, tá bom, deixa pra lá, que a vítima faz ou a família da vítima faz, tem valor exclusivamente psicológico, emocional, mas não legal dos crimes de ação penal pública incondicionada, certo? E a ação penal privada, pessoal, nós temos aí 3 subdivisões, né, 3 espécies. A propriamente dita, também chamada de exclusiva, a personalíssima e a subsidiária da pública. Nós iremos falar num outro vídeo específico sobre cada uma dessas ações penais privadas, né? Lembrando que a subsidiária da pública, vocês já devem ter visto, devem estar lembrando, é quando o Ministério Público não age no prazo que lhe é conferido por lei. Então, na inércia do MP, surge a possibilidade da ação penal privada subsidiária da pública. O crime, originariamente, é de ação penal pública, mas em virtude de uma desídia do promotor, o particular, o ofendido ou o representante legal podem ingressar com a queixa, certo? Com relação às condições gerais de procedibilidade, volto a dizer, pessoal, essas condições gerais de procedibilidade, possibilidade jurídica do pedido, legitimidade para agir, interesse de agir ou justa causa, elas são exigidas para todo e qualquer tipo de ação, inclusive as ações penais. Aliás, essas condições da ação, exceto a justa causa, que consta de maneira expressa no Código de Processo Penal, as outras 3 foram retiradas do Código de Processo Civil, do Direito Processual Civil, ou seja, adaptou-se às condições gerais de procedibilidade previstas para o Direito Processual Civil e adaptou-se ao Direito Processual Penal, certo? A primeira condição a primeira condição geral de procedibilidade, a primeira condição geral de procedibilidade seria a possibilidade jurídica do pedido. O que significa isso, pessoal? Significa que você, o Ministério Público ou o ofendido, para que eles possam ingressar com a ação penal, eles têm que obrigatoriamente imputar ao acusado um fato que seja pelo menos crime em tese, certo? A possibilidade jurídica do pedido é a necessidade, a exigência de que se impute ao réu um fato que seja crime em tese. Você tem que narrar um fato e da narrativa desse fato você tem que encaixar num tipo penal previsto no Código Penal. Tá entendendo? Se você narra um fato e desse fato você não consegue encaixar num tipo penal previsto no Código Penal ou nas leis penais extravagantes, você não está atingindo, você não está preenchendo o requisito da possibilidade jurídica do pedido. Ou seja, quando você diz que uma pessoa pegou uma arma, apontou para a cabeça da outra e atirou,
Você está narrando um assassinato. Você está narrando um homicídio que se encaixa lá no artigo 121 do Código Penal. Agora, quando você diz que Tício manteve relações sexuais com Mévia, sendo que Tício é irmão de Mévia, esse fato, embora imoral, embora amoral, não é crime, porque manter pessoas da mesma família manterem relações sexuais, o que significa incesto, não está previsto no Código Penal como crime. Entenderam? Então, isso daí não teria a possibilidade jurídica do pedido. Lembre-se que eu vislumbrei uma situação de sexo consentido, que ainda é mais ridículo. Mas, ou seja, para a possibilidade jurídica estar presente, é necessário que o fato que se pretende imputar ao acusado esteja relacionado na lei penal como crime em tese, pelo menos isso, certo? O adultério, por exemplo, não é crime, não tem mais possibilidade jurídica para o adultério, porque o adultério, pessoal, continua sendo ilícito, mas um ilícito meramente civil, um ilícito meramente da responsabilidade no âmbito civil, não do âmbito penal, porque em 2005 deixou de ser crime, né? Nutt diz: o pedido é juridicamente impossível, pois não se pode pedir a condenação de alguém por ter praticado conduta penal irrelevante. Aqui irrelevante não é no sentido de pequena, não, é no sentido de que não é crime, certo? A segunda condição de procedibilidade, a segunda condição geral de procedibilidade seria a legitimidade para agir. Aqui, pessoal, nós temos duas espécies de legitimidade. A legitimidade passe ativa de quem propõe a ação penal, lembrando que na ação penal pública a legitimidade para agir ativamente é do Ministério Público na ação penal pública e do ofendido na ação penal privada, lembrando que na ação penal pública o promotor de justiça oferece uma petição inicial que a gente chama de denúncia. Portanto, denúncia é o nome da peça que inaugura a ação penal pública. E, no caso da ação penal privada, quem propõe é o particular, o ofendido, através da queixa. Portanto, mais uma vez eu repito, se é que já não ficou muito claro, queixa não é aquela reclamação que se faz na delegacia de polícia. É o nome da peça que inaugura a ação penal privada, subscrita pelo advogado do ofendido, advogado da vítima, certo? Lembrando também que existe a chamada legitimidade passiva de quem deve responder à ação penal. Porque nem todo mundo, pessoal, que pratica um fato descrito na lei como crime está sujeito a uma ação penal. O menor de idade não está sujeito à ação penal. Ele vai responder, o menor de 18 anos, perante a Justiça da Infância e da Juventude, mas não é uma ação penal. Ele está sujeito, inclusive, a punições previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e, inclusive, uma das penas, uma das sanções é a... como é que chama? Internação, né? A pessoa pode ficar internada, o que se confunde, inclusive, com a pena de prisão. Mas, portanto, o menor de idade não pode ser alvo de uma ação penal. Também não pode ser alvo de uma ação penal, pessoal, os diplomatas, embaixadores, que estão a serviço de seu país em outros países. O deficiente mental, aquele que é mentalmente não sadio, pode responder à ação penal? O que é que vocês acham? Pense aí rapidinho. A pessoa que é maior de 18 anos de idade e que é mentalmente não sadio, tem uma debilidade mental.
E aí, ele pode ou não pode? A resposta é sim. Se ele for maior de 18 anos, ele tranquilamente responderá a uma ação penal. Ocorre que, pessoal, se ficar efetivamente configurado essa sua debilidade mental, ele será considerado inimputável. Sendo inimputável, ele não está sujeito às sanções tradicionais do direito penal, que é a pena de prisão. Ele está sujeito à medida de segurança, tá entendendo? Que é de internação ou até tratamento, internação em manicômio judiciário ou até tratamento ambulatorial. Estão percebendo? Então, para que uma pessoa tenha sua inimputabilidade por doença mental reconhecida, tem que ser no curso do processo. Portanto, ele responde à ação penal, comprova que é deficiente mental e o juiz absolve, mas aplica a chamada medida de segurança. Percebam aí, pessoal, que esse tipo de decisão que absolve e aplica a medida de segurança é chamada no direito processual penal de absolvição imprópria. Ele é absolvido, mas aplica-se ao mesmo tempo a chamada medida de segurança. Portanto, o deficiente mental responde sim à ação penal. Ao processo, ele vai responder, mas comprovado a sua situação, e isso só pode ser comprovado no curso do processo, aplica-se a medida de segurança. Pessoal, um dos problemas, a terceira condição geral de procedibilidade seria o interesse de agir. E o que seria o interesse de agir? O interesse de agir, pessoal, é demonstrar que, no caso concreto, a ação penal, o processo, é a única forma de satisfazer aquela pretensão punitiva do Estado. Tá entendendo? Esse é um dos problemas de você tentar tirar do direito processual civil institutos que não se encaixam de maneira perfeita no processo penal. A possibilidade jurídica do pedido encaixa, a legitimidade para agir também encaixa, mas o interesse de agir não. Porque se houve a prática de um crime, ou seja, de um fato previsto em lei como um crime, e há legitimidade para agir e depois a justa causa, que a gente vai ver mais à frente, evidentemente que a única forma de você satisfazer aquela pretensão punitiva é através do processo. Então o processo, ele é sempre a única forma. Então, o interesse de agir do Estado através do Ministério Público está sempre presente. Então, o interesse de agir é uma coisa imanente ao direito processual penal, à ação penal, quando o Ministério Público é o interessado na propositura da ação penal. É claro que em determinadas situações não haverá o interesse de agir, ou seja, mesmo que tenha havido a prática de um crime, um fato em lei previsto como crime, mesmo que o Ministério Público seja o titular da ação penal, ou se o ofendido, no caso de ação penal privada, mas às vezes pode estar tudo bem certinho, mas não tem interesse de agir. Como não tem interesse de agir, professor? É o seguinte, o processo pode estar prescrito. Tá entendendo? Já passou muito tempo, alcançou o prazo prescricional. Não adianta processar uma pessoa cuja ação penal está prescrita em razão do decurso do tempo. Tá entendendo? Vai processar a pessoa, vai condenar e não vai poder aplicar a pena. Quando o agente, quando o réu morreu, tem sentido você processar uma pessoa que, embora você tenha provas fartas de que ele cometeu o crime, ele morreu? Não tem sentido a ação penal. Não há interesse de agir nessa situação, certo? Então, em situações excepcionais, o interesse de agir não estaria presente. Mas quando presente o interesse de agir, a única forma de dirimir o problema é através de um processo desenvolvido em juízo. No direito processual civil, não. Você pode resolver as coisas de outra forma. Administrativamente, aliás, amigavelmente entre as partes, sem o socorro do Poder Judiciário, através das câmaras arbitrais, os tribunais arbitrais, ou seja, não necessariamente você tem que se socorrer da ação penal, né, do Poder Judiciário para dirimir um conflito de ordem
cível, né? Você pode fazer de outras formas. E por último, pessoal, a justa causa, certo? A justa causa. O que seria a justa causa? Eu já falei aqui inúmeras vezes que justa causa seria o mesmo que fumus comissi delicti, desculpem. Justa causa e fumus comissi delicti seriam basicamente as mesmas coisas. Ou seja, por justa causa entende-se o quê? A exigência de elementos probatórios mínimos que suportem a acusação inicial, que embasem a acusação inicial. Não adianta só você ter um fato criminoso, não adianta você ter legitimidade também. Não adianta ter interesse de agir. Se você não tem uma base mínima de prova que indique que o acusado pode ter praticado o crime. Tá entendendo? Vejam que aqui, pessoal, não exige-se as mesmas provas que são exigidas para uma condenação. No momento da condenação, o juiz, ao sentenciar, ele tem que ter prova extrema de dúvida, prova absoluta, prova cabal. Mas para acusar, as provas exigidas não são tão absolutas assim. Você necessita tão somente da justa causa, que seria um suporte probatório mínimo. Portanto, para acusar, você não precisa de muita prova. Agora, para condenar, não. A prova tem que ser muito mais forte. Tem uma passagem aqui de um voto proferido pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, que ele diz o seguinte: a justa causa consiste na existência de suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação e se traduz na existência, no inquérito ou nas peças de informação que instrui a denúncia, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime, bem como de indícios razoáveis de autoria. Ou seja, pessoal, se o Ministério Público quer acusar alguém através de uma denúncia, se o ofendido quer acusar alguém através de uma queixa, eles têm que apontar elementos, seja do inquérito policial, seja oriundos do inquérito policial, ou qualquer tipo de investigação, TCO, inquérito militar, inquérito parlamentar, inquérito administrativo, que fundamente minimamente aquela história que você está contando na denúncia ou na queixa. Tá entendendo? Tem que ter uma prova mínima. Para acusar a prova mínima, durante o processo você forma essa prova máxima. Se formar efetivamente a prova máxima, o juiz vai lá e condena. Se não tiver prova extrema de dúvida, prova máxima, prova absoluta, evidentemente que seria o caso de absolvição. Mas a questão da prova é um assunto que deve ser tratado melhormente num tema específico, que é num capítulo específico, que é o capítulo da prova, que vocês vão ver em Direito Processual Penal 2. Portanto, pessoal, essa daqui seria a teoria geral da ação penal. Lembrem-se que, basicamente, a ação penal ela vai diferenciar de pública ou privada na questão da legitimidade. A ação penal pública é o Ministério Público que propõe a ação penal. A ação penal privada é o particular. Ministério Público propõe a denúncia, particular propõe a queixa. Para qualquer tipo de ação penal, seja pública, condicionada ou incondicionada, e qualquer que seja as modalidades de ação penal privada, as condições gerais de procedibilidade são exigidas. Possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir, legitimidade para agir e justa causa. Beleza? Nas próximas aulas eu volto falando especificamente sobre as espécies de ação penal pública e privada, em vídeos distintos para não ficar muito longo. Beleza? Alô!